comigo em inúmeros aspectos, inclusive nesse, né? E sou muito grata mesmo por estar aqui fazendo parte com vocês. Hoje eu sou Master Coach, trabalho com mentoria, com coaching individual, também com treinamento para mulheres, para líderes. E o meu intuito real é contribuir com a vida de vocês, é ajudar as pessoas a lançarem mesmo o medo, a enfrentarem os seus verdadeiros medos e realizarem na sua vida, a encontrarem também o seu propósito de vida. É por isso que eu vivo, é por isso que eu brilho, é por isso que eu me animo a acordar todas as manhãs, para ver a realização na vida de outras pessoas. Então, sou muito grata por estar aqui, grata por essas mulheres que já estão aqui conosco e pelas outras que ainda vão poder assistir depois a essa gravação, tá? E olha que interessante, né? É o Woman Time Salvador e a gente está aqui com mulheres da Suíça, mulher de Portugal, tem uma turminha aqui, né? Cada uma de um lugar. E é muito bom a gente poder ter esse encontro, esse momento. Meninas, vamos começar com esse negócio sem blá, 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 sem enrolação. Eu gostaria de pedir a vocês o seguinte, eu não sei se vocês têm aí papel e caneta na mão. Se não tiver, mas der assim, dá uma corridinha para providenciar. A Carmen já levantou o dela ali, muito bem, menina preparada. Seguinte, coloca aí no papel o nome de 3 pessoas que são referências para você na sua vida. Aquelas pessoas que você admira muito. Quem são as 3 pessoas que você mais admira? Coloca aí o nome dessas 3 pessoas no papel. De preferência, coloca assim, um do lado do outro, porque depois eu vou pedir para vocês escreverem embaixo desses nomes, tá bom? Pode ser pai, mãe, esposo, filho, amigo, um tio. Qualquer pessoa que você olha e que você admira, que é uma referência para você. Olha, a Carminha está entrando também. Seja muito bem-vinda. Carminha, você que chegou agora, eu pedi para essas mulheres maravilhosas para pegarem papel e caneta e, se possível, anotar o nome de 3 pessoas que você admira muito, que são referências para você na vida. Agora, embaixo desses nomes, vocês vão colocar o seguinte, anota aí 2 ou 3 qualidades que essa pessoa tem, que você gosta tanto nessas pessoas. O que elas têm? Ah, é muito gentil, é sincera, é honesta, é uma pessoa agradável. Quais são as características que essa pessoa tem pelas quais você admira? Anota aí, 2 a 3 qualidades. Deu? Agora vamos para frente. Deixa aí, dá uma pausa no seu papel e agora vem junto comigo que daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esses pontos que vocês anotaram aí, tá? Quando a gente pensa nesse tema, né, que o amor verdadeiro, ele vence o medo, tem um versículo bíblico que fala sobre esse tema, né? Não foi tirado assim ao acaso, não. E eu não sei quantas pessoas que estão aqui participando acreditam na Bíblia, essa não é a questão. A Bíblia é um livro de sabedoria milenar. Então, assim, se você gosta de leitura, se você gosta de livro, é um dos livros onde você pode encontrar muita sabedoria, você pode encontrar conselhos, você encontra direção, é como se fosse um manual mesmo de vida. E lá nesse livro, tem um versículo que fala em 1 João 4, de 18 a 19, que diz assim: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Algumas versões dizem lança fora o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Olha só. Porque o medo mostra que exige castigo. Nós amamos a Deus porque nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, é isso que está falando lá nesse versículo. E eu acredito, assim, que a nossa relação com Deus é mais ou menos como se nós estivéssemos diante de um espelho. E à medida que nós nos aproximamos desse espelho, nós enxergamos mais a nós mesmos,
Sabe, quanto mais a gente se aproxima do espelho, mais a gente enxerga quem realmente a gente é. A diferença é que um espelho, ele só nos mostra por fora, né? Então, tipo, se eu estou muito longe, de repente eu estou longe de vocês, aí vocês não conseguem ver tantas imperfeições em mim. Mas se eu começo a me aproximar um pouco mais, aí você já vai ver que tem um melasma por aqui, que tem uma marca de catapora aqui, que tem outra marquinha aqui que todo mundo acha que eu colocava um piercing, mas não era, catapora mesmo. Porque essa aproximação faz com que a gente enxergue um pouco mais. A diferença é que com Deus a gente consegue ver um pouco mais por dentro. Ele nos ajuda a ver pontos que eram pontos cegos em nós, coisas que antes a gente não via com tanta facilidade, né? E aí, quando eu leio esse versículo aqui, eu entendo o seguinte, que quando eu me aproximo de Deus, que é a fonte de amor, porque ele não é o criador do amor, ele é o próprio amor. E eu começo a me aproximar dele e a me ver, eu vou vendo e descobrindo que a minha essência verdadeira também é amor. Eu me enxergo como eu realmente sou. E assim eu reconheço as minhas habilidades, capacidades, talentos, as minhas forças, mas também consigo reconhecer as minhas vulnerabilidades e as necessidades de melhoria. E assim eu fico apta a me amar ao ponto de aceitar e acolher também esses meus pontos vulneráveis, porque nós somos feitos dessas duas esferas, né? Todo ser humano, eu digo assim, que nós somos seres humanos perfeitamente imperfeitos. Porque não existe esse perfeito de não tem nenhum erro, não tem nenhuma falha, não tem nenhuma vulnerabilidade. Não. O que nos faz perfeitos de verdade é isso. É esse conjunto, esse misto de coisas que nós temos. E quando nós conseguimos nos olhar com o olhar de essência, com o olhar de pureza, com o olhar de entender quem realmente nós somos, nós conseguimos amar e acolher esse ser perfeito na sua imperfeição. Entende? Portanto, se eu me amo, se eu conheço a minha essência, se eu sei quem eu sou em Deus, eu não vou estar preocupada com esse castigo que virá sobre mim no sentido do julgamento do outro. Eu não vou estar preocupada com a crítica do outro, com a comparação, com aquilo que o outro vai pensar ao meu respeito, se eu vou ser aceita ou se eu não vou ser aceita. Você entende? Porque na maioria das vezes o nosso medo ele está muito associado ao outro. Eu digo que existem dois grupos de medo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho, que são os medos que a gente tem, que são incontroláveis, de coisas incontroláveis, e tem aqueles medos que são relacionados a coisas que nós podemos administrar. E a maior parte dos nossos medos está associado a essas coisas que nós podemos administrar, mas que não conseguimos porque estamos prisioneiros, escravos daquilo que o outro pensa ao nosso respeito. Então, se eu realmente amo a Deus, eu sei que Ele é poderoso para estar comigo e que eu posso confiar que Ele está comigo em todas as circunstâncias, não apenas em algumas, mas em todas as adversidades, e que Ele me ajuda a vencer cada um desses medos em amor. Eu não vou estar sozinha porque Ele está comigo. Então, em todas as situações que eu não tenho controle, como as situações de crise, a situação de ter a minha vida em risco, eu lanço isso em Deus a partir do meu amor. Eu coloco nele a minha confiança, porque amor é confiança. Quando você ama, você confia. Eu estava falando aqui um pouquinho antes sobre a minha vinda para aqui, para a Suíça, né? Como que eu vim parar aqui na Suíça? Eu vim dar uma palestra, fui convidada para dar uma palestra e fazer treinamento para um grupo de mulheres aqui na Suíça há 5 anos atrás. E chegando aqui, eu encontrei o homem que se tornou o amor da minha vida. E aí, o que acontece? Quando eu o conheci, foi bem assim, a gente iniciou uma relação um dia antes de eu ir embora. Para ser bem sincera, não foi um dia, foram horas antes de eu ir embora. A gente se conheceu uma semana antes, e aí, quando a gente saiu para jantar, se conheceu, decidiu que a gente ia assumir o namoro, eu já ia embora poucas horas depois. E depois a gente assumiu um relacionamento à distância, e 1 ano depois a gente estava casando. E eu me lembro bem quando estava nesse processo, porque assim,
Eu vim aqui na Suíça mais uma vez, passei 3 meses durante esse tempo de 1 ano de namoro e voltei. Mas você há de convir que 3 meses é pouco tempo para a gente conhecer de verdade uma pessoa, não é? Quem tem aí relacionamentos, eu conheço pessoas que já entraram em relacionamentos de 10 anos e depois termina o relacionamento e fala, eu não conhecia aquela pessoa. Então, assim, eu tive apenas 1 ano e dentro desse 1 ano, 3 meses de convívio direto, presencial com ele e a gente decidiu se casar. Só que aí tem o seguinte aqui, tá? A pessoinha aqui já era coach, aplicou inúmeras ferramentas de coaching nele, com o consentimento dele, ele sabia, ele estava ciente de que eu estava fazendo aquilo. Eu fiz inúmeras entrevistas, então o tempo que a gente teve de relacionamento à distância, eu aproveitava aquele tempo para fazer inúmeras entrevistas, para saber quais eram os valores dele, o que era importante na vida, para ir pesquisar tudo que eu podia sobre estilo de comportamento, sobre as questões de autossabotagem, tudo. Então, assim, eu não entrei num negócio me jogando de qualquer jeito, entende? Só que aí o que acontece? À medida que eu ia fazendo, aplicando uma ferramenta, que eu ia entendendo quem ele era, isso ia gerando intimidade, isso ia gerando confiança e isso ia fortalecendo o amor. Porque quando a gente ama, a gente confia. Tem uma relação muito direta entre confiar e amar. Por exemplo, vocês que estão chegando aqui agora, tem uma turminha que já me conhece, mas tem pessoas que não me conhecem, assim, não me conhecem tanto não, que não conhecem nada, né? E aí, de repente, será que você abriria a porta da sua casa para eu entrar? Será que você ia sentar para ir contar a sua história, a sua vida inteira para mim, no primeiro momento, sem nunca ter me visto antes, sem ter nenhuma referência ao meu respeito? Dificilmente você faria isso. A gente confia em quem a gente conhece, em pessoas com as quais a gente já se relaciona, né? E é isso que vai fazer com que fortaleça o relacionamento e fortaleça a confiança. Então, quando eu decidi casar com o meu marido, eu lembro que uma amiga minha falou assim para mim. Ela disse, de Cássia, que é assim que as minhas amigas me chamavam, eu não me preocupo muito com o fato de você ir casar com um homem que está lá do outro lado do mundo, pelo seguinte, porque eu sei que você é corajosa o suficiente para voltar se esse negócio não der certo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem medo do fracasso, de tal maneira que a gente fica agarrado com o fracasso para não admitir que fracassou. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Como se a gente escondesse a realidade das coisas por medo de admitir que uma coisa não deu certo. E a vida é feita de acertos e erros. Não tem como você controlar tudo, não tem como saber de tudo. Graças a Deus, deu muito certo. Quando eu cheguei aqui, eu não tive surpresas. Eu digo assim que eu conhecia muito meu marido, muito, muito mais do que muitas pessoas que conviviam com ele no dia a dia há anos, porque eu investiguei quem ele era antes de entrar na relação. Mas se de repente eu chegasse aqui, isso não desse certo, ou se não der certo um dia, eu preciso ter coragem e amor por mim o suficiente para admitir que não deu certo e recomeçar. Porque enquanto você está vivo, você pode e deve viver como quem está vivo. A gente não precisa ter medo de recomeços. Recomeços muitas vezes são necessários. Entende? Você não precisa ficar agarrado com o fracasso, agarrado com uma coisa que não está dando certo, só pelo medo de admitir que aquilo não deu certo. Não. Quanto mais rápido você errar, quanto mais rápido você reconhecer o seu erro e tiver a chance de começar de novo, mais rápido você vai poder acertar. Então não fica nessa bobeira, não. Então, se você está aí, de repente, se sentindo travada, sem conseguir acreditar em você e no seu potencial, você precisa se amar. E se amar ao ponto de se aceitar exatamente como você é. Ao ponto de respeitar o seu tempo e o seu processo. Então, você começa com aquilo que você tem e vai melhorando no caminho. Porque ninguém nasce grande. Eu digo que até o elefante, que é quando a gente compara ele com os outros animais, é um animal que já nasceu enorme, né? Mas, em comparação
os seres da espécie dele, com outros elefantes, ele nasce pequeno, é um elefante bebê. Por maior que ele seja, para nós, ele ainda nasceu pequeno para a estrutura daquilo que é o grupo dele, né, de elefantes. Então, ninguém nasce grande. Quando Deus nos criou, quando nós fomos criados lá, houve aí um espermatozoide que fecundou com um óvulo e gerou você, e me gerou, e era pequenininho. E de repente a gente agora está um negócio enorme. Quando você vê uma árvore, a árvore não nasceu grande, ela era uma semente pequenininha que foi lançada na terra, que germinou e que gerou uma árvore enorme que depois deu fruto. Tudo começa pequeno, tudo começa com uma semente. Então, você também precisa aprender sobre isso, a respeitar o seu processo, a respeitar o seu tempo, a parar de tentar travar o seu crescimento, porque muitas vezes a gente impede o nosso crescimento por medo, por insegurança, por não acreditar em quem nós somos, por não acreditar nas nossas habilidades, por não acreditar nos nossos talentos, naquilo que é natural nosso. Crescer é algo natural. Vai doer em alguns momentos? Vai, porque o crescimento é feito disso que eu falei aqui, é feito de imperfeição, é feito de acerto, de erro, de queda e levante, né? A gente vai cair, vai levantar, isso faz parte do processo. Em alguns momentos vai doer, mas quando você estiver grande, dando os frutos do propósito para o qual você foi criada, aí você vai ver que tudo, absolutamente tudo, valeu a pena. Então, existem várias pesquisas sobre os maiores medos da humanidade, né? E quando você vai estudar sobre isso, você percebe que cada pesquisa classifica de um jeito. Tipo assim, cada uma coloca lá os 10 maiores medos da humanidade. Aí você vai ver, é uma lista de 10. Aí a outra diz os 5 maiores medos da humanidade. Você vai ver a outra lista, mas tem alguns pontos que são muito semelhantes, embora tenha essa diversidade aí de informação do que é medo para um, o que é mais medo para o outro. Tem algumas coisas que se chocam muito entre as pesquisas, né? E que eu estava verificando. Quais são os maiores medos no meu conceito? Medo da morte, medo de falar em público, medo de altura, medo da crítica, medo de envelhecer, medo de doença, medo de se sentir inútil, medo de solidão e medo de não ser amado. É claro que eu não podia falar aqui para vocês sobre essas questões de medo sem dizer que o medo é um sistema de proteção natural do ser humano, tá? Existe o medo que eu poderia dizer saudável, que é aquele medo que você tem para permanecer vivo, aquele medo que não deixa você se jogar de um penhasco, aquele medo que não deixa você se atirar na frente de um carro. Quando alguém faz isso, é porque ela está em um estado de descontrole emocional, ela está com algum problema, né? E aí aquele problema ou aquela situação emocional acabou sobrepondo o instinto de sobrevivência dela. Né? Ou, às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa que se suicida, de verdade não é que ela queria se matar, ela queria resolver o problema. Entende? Eu já conversei com várias pessoas que tentaram suicídio e elas sempre falam a mesma coisa. Eu não queria tirar a minha vida, eu queria acabar de uma vez com aquele problema. Então, mas de um modo geral, o ser humano tem esse instinto de sobrevivência, né? E esse medo que nos protege no sentido da vida é um medo saudável. O problema é que muitas vezes nós nos aprisionamos a medos que nos paralisam, que travam a nossa vida e que não são nem um pouquinho saudáveis. São medos que nos adoecem. Então, alguns desses medos eles estão associados a coisas que nós podemos administrar, como eu já falei, e outros estão totalmente fora do nosso controle. E a primeira coisa para pensar aqui é aqueles medos que estão fora do meu controle. O que eu devo fazer? Eu devo aceitar e confiar em Deus, né? Porque é algo que eu não tenho como controlar. Agora, já aqueles medos que estão sob o meu controle, que são de fato um problema, aí esses eu devo enfrentar e resolver.
sem se permitir se tornar prisioneiro ou escravo do medo. Porque muitas vezes as pessoas se tornam prisioneiras nesse sentido de paralisar, de não conseguir dar passos, ou se tornam escravos em que sentido? Fazendo com que a vida toda gire em torno desse medo. Entende? Então a gente precisa ter a coragem de enfrentar aqueles medos que estão sob o nosso controle. E aqui você vai perceber que a maior parte dos medos que você precisa enfrentar estão associados à sua relação com Deus, no sentido de intimidade e confiança, né? Os medos que você não tem como controlar. E com você, em função da distorção da sua real identidade e do amor que você precisa se dar. E que muitas vezes você está esperando do outro. Então, por exemplo, eu separei aqui esses medos aí que eu citei em 2 grupos. Aqueles medos que a gente não tem controle e os medos que a gente tem controle, tá? Aí, medo que não tem controle, vou colocar aqui entre aspas, porque eu já vou citar um, por exemplo, medo de altura. Eu tenho controle, eu posso controlar. Por exemplo, eu tenho medo de altura, esse é um dos meus medos, e que eu enfrento o tempo todo. Eu fui agora, em dezembro, eu fui no Brasil, e eu fui em Morro de São Paulo, e eu falei assim, eu quero descer naquela tirolesa. Eu quero já começar naquele negócio ali. Eu precisava disso, eu precisava me desafiar. Então, eu fui aqui outro dia no Europa Park, e quando eu cheguei no estacionamento, eu vi ai meu Deus do céu, uma montanha-russa imensa. Era enorme. Quando eu olhei de fora, eu falei, eu quero começar por ali. Aquele vai ser o primeiro brinquedo que eu vou. Porque eu sou dessas. Eu já entendi que eu preciso enfrentar o medo pelo nível mais alto de todos. Já tem outras pessoas, aí vem a questão do autoconhecimento, que é importante no momento do enfrentamento do medo. Existem outras pessoas que precisam dividir o medo em pedacinhos e começar pela parte menor. E, como eu digo, comendo o elefante em pequenos pedaços, entende? Mas tem outras pessoas que são como eu. Tipo assim, se eu começar pensando no menor, eu vou ficar pensando tanto que eu sou capaz de desistir no caminho. Então eu já tenho que começar lá de cima, sem pensar muito, me jogar e ir. Então, esse medo aqui eu consigo controlar. Agora, o que vai acontecer comigo quando eu me jogar da tirolesa? O que vai acontecer comigo quando eu descer da montanha-russa? Eu não tenho como controlar isso. Então, esse é o momento que talvez alguém que tem medo de altura vai dizer, você é doida. Porque esse é o momento que eu me jogo com tudo. Tipo assim, eu tô ali, tô morrendo de medo. Mas se eu te mostrar minha foto descendo na montanha-russa, você vai olhar e vai dizer, você não tem medo de nada. Mas eu tava me acabando de medo. Só que eu tava acabando de medo como? Mãozinha pra cima, feliz da vida. Porque eu tava pensando assim, se eu for morrer, não tem nada que eu faça aqui que vai mudar essa situação. Então eu vou aproveitar esse negócio. Eu vou confiar em Deus, porque é aquela hora que eu não tenho controle, eu coloco esse controle na mão de quem tem. Eu vou confiar em Deus e vou descer aqui feliz. Eu vou aproveitar da melhor maneira que eu puder esse momento. Entende? Quando eu desci lá na tirolesa, a mesma coisa. Eu decidi que eu ia descer de costa. Minha irmã falou, você é louca. De costa você vai ver o paredão, isso vai dar mais medo ainda. E eu falei, é desse jeito que eu quero ir, porque eu não sei se eu vou descer 2 vezes. Eu quero já descer com tudo que eu puder, entendeu? Eu sou dessas. Mas voltando aqui à questão, medo de altura, medo de envelhecer. Gente, o medo de envelhecer, você pode fazer botox, você pode cuidar da pele, cuidar do corpo. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Inclusive, já estou aqui me preparando, porque eu vou querer fazer reduzir aqui o abdômen, né? Dar uma esticadinha aqui nas costas. Eu não tenho nada contra a gente fazer essas coisas, mas uma coisa é fato. Se você não quer morrer, você vai ter que envelhecer. Por mais que a gente arrume essa parte toda de fora, vai chegar uma hora que a gente vai sentir que o corpo não vai mais do mesmo jeito. Que você vai querer correr e não vai ter mais a mesma força. A velhice virá. Se você não morrer antes, a velhice virá.
Então, é algo que você não tem como controlar. Não tem como dizer assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vou tomar uma fórmula que vou ficar com 25 anos pro resto da vida. Não tem. Ainda não existe isso. Deve ter aí um tanto de gente pesquisando uma forma de fazer isso, mas ainda não existe. Então, são medos que eu não tenho como controlar. Medo de doença. Ok, tem doenças que a gente pode até atrair, inclusive, por causa do medo que a gente tem. Né? Tem coisas que a gente acaba atraindo de tanto medo que a gente sente. Mas, de um modo geral, tem muitas coisas que eu não tenho como controlar. Tem coisas que eu tenho como prevenir com a alimentação, com uma vida mais saudável, né? Cuidando das minhas questões emocionais, eu posso me ajudar a evitar determinadas coisas, mas eu não tenho como controlar 100% tudo o que pode acontecer comigo. Então, todos esses medos são medos que eu não tenho controle. Medo da morte. Todos esses medos que eu falei. Medo de altura, medo de envelhecer, medo de doença. Todos esses medos, a base deles é o medo de morrer. Então, todos esses medos que eu não consigo controlar, eu preciso confiar em alguém que seja maior e mais poderoso que eu, que possa me ajudar a vencer esses medos, a viver uma vida plena, feliz, tranquila, sem estar paralisado por causa desses medos. Porque imagina, quem vive com medo não vive. Deixa de viver. De repente você está tão preocupado em envelhecer, em morrer, em pegar uma doença, que você esquece de viver o hoje, de viver a vida preocupado com o que pode vir, com o que pode acontecer. E aí, de repente, você vive 80 anos, 100 anos de uma vida medíocre, de uma vida pela metade, porque não conseguia viver plenamente, porque estava prisioneiro no medo. O outro grupo de medo, que é o medo de falar em público, medo de crítica, medo de se sentir inútil, o medo da solidão, o medo de não ser amado, todos esses medos são medos que eu coloco num grupo dos medos que nós somos capazes de administrar, que nós podemos pegar essas situações como problema e enfrentar e resolver. E se você parar para observar, todos esses medos estão associados a um medo raiz, que é o medo de não ser amado. Quando eu estou preocupado em falar em público, eu estou preocupado com a crítica, eu estou preocupado com o que a pessoa vai pensar de mim, eu estou preocupado em não ser boa o suficiente. Todas essas questões estão associadas, no fundo, a: será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser amado? Será que as pessoas vão gostar de mim? Vão querer estar comigo depois desse momento que eu falar em público? Depois desse momento que eu decidi aparecer? Então, esses medos aqui, eu preciso tratar. E de que maneira? Não esperando receber do outro aquilo que eu preciso dar para mim mesma. Então, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Até quem nem gosta de Bíblia, não conhece Bíblia, conhece esse versículo, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aqui eu quero reforçar para vocês o seguinte: o amor no sentido de confiança, tá? Vamos olhar esse amor aqui ligadinho com confiança. Esse amor que é fortalecido pelo relacionamento, pela intimidade que você tem e que gera confiança. Então, se você ama a Deus acima de todas as coisas, você confia em Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dos seus medos. E se você ama a si mesmo para poder amar o próximo, porque aqui é bem interessante, porque diz para amar ao próximo como a você mesmo. Então, antes de amar ao outro, você precisa se amar mais do que ao marido, precisa se amar mais do que aos filhos, precisa se amar mais do que aos pais, mais do que a qualquer outra pessoa nessa terra. Você precisa se amar. Porque aí, no momento que você estiver preenchida de amor, primeiro você foi lá na fonte, que é Deus, e amou a Deus acima de tudo. Em seguida, você amou a si mesmo, você pegou da fonte e supriu a você. Agora você pode transbordar sobre a vida de outras pessoas. Você pode dar para o outro naturalmente
aquilo que já está em você, aquilo que você já faz com você. Então se torna uma coisa natural. E esse amor aqui não é um amor carente, não é um amor inseguro, não é um amor ciumento, não é um amor dependente. É um amor que está totalmente firmado, seguro, que está preenchido. Então, eu posso amar o outro de uma forma saudável, de uma forma tratada, de uma forma curada, entende? Sem exigir do outro algo que eu não estou me dando. Porque muitas vezes a gente tem problema nos nossos relacionamentos, porque a gente quer que o outro nos supra em coisas que nós mesmos não estamos suprindo. E é quando eu consigo ter esse amor por mim que eu consigo enfrentar os meus medos. Vocês estão aí comigo? Levanta a mãozinha aí para eu saber que vocês estão ouvindo, que estão entendendo. Obrigada. Só para saber se vocês estão acompanhando. Então, o que acontece? Quando eu penso lá naquele primeiro grupo de medos, como eu falei, que são todos os medos estão associados à morte, eu preciso lembrar que eu amo a Deus acima de todas as coisas e que esse amor a Deus acima de tudo gera em mim uma confiança de que Ele também é Deus acima de todas as coisas da minha vida. Inclusive sobre o meu momento de morrer. Eu aceito que o envelhecer é normal, que é natural. Eu entendo que eu posso adoecer, mas que Ele vai me ajudar a ficar curado, a suportar essa situação. Entende? Então, eu não fico mais prisioneiro dessas questões. E quando eu me amo da forma correta, eu não estou preocupado com o que o outro vai pensar. Eu não estou preocupado com a crítica do outro. Eu não estou com medo de me sentir inútil, porque eu sei exatamente que eu não sou. Porque o amor está associado a isso. Esse amor a você é um amor que está totalmente conectado à sua segurança na identidade de quem você é, de você se conhecer e saber quem você é, para que você nasceu, qual o seu propósito de vida nesse planeta. E aí você vai viver de forma segura, de forma tranquila, entende? Sem se preocupar com o que o outro pensou, porque o fulano me deixou, porque Cicraninho parece que não gostou de mim porque eu disse não. A gente não se preocupa mais tanto com essas coisas. Ai, Rita, você quer dizer que as pessoas agora passam a ser insignificantes na nossa vida? Você quer dizer, então, que as pessoas deixam de ser importantes? Não, não é nada disso. Até porque eu disse antes que quando você se ama da forma correta, você aprende a amar o outro da forma correta também. Só que agora você não é dependente emocional do outro. Você não está ali com um buraco esperando que o outro preencha. E se esse outro não quer estar com você, por exemplo, como é a questão do medo da solidão, do medo de ser abandonado, do medo de não ser amado, você entende que não é um problema com você, é um problema do outro com ele mesmo. Porque quando a gente começa a olhar por esse aspecto, a gente deixa de ser egoísta. É engraçado. Porque muitas vezes a gente sofre por achar que o mundo inteiro gira em torno de nós. Que tudo que o outro faz ou pensa ou é em função da gente, entende? Então, tipo assim, uma pessoa te fala uma palavra para ferir. Muitas vezes você absorve essa palavra e você deixa que essa ferida entre em você porque você não entendeu que o problema da pessoa não é com você, é com ela mesma. Porque quem está curado, quem está tratado, não sai ferindo os outros. Quem se ama não sai magoando o outro. Quem está tratado, quem está curado, quem já passou por um processo de transformação e se ama de verdade, o que ele transborda é amor. Então, se alguém está transbordando veneno sobre você, né, tentando te matar com palavras ou com a forma que trata, é porque essa pessoa está dando aquilo que ela tem dentro, porque ela ainda não passou por esse processo de transformação. Então, você não precisa ficar absorvendo tudo que é do outro. Você não precisa ser egoísta ao ponto de achar que tudo é sobre você. Às vezes é sobre ele. Eu tinha um sério problema com relação ao meu pai, um sério problema. Meu pai, ele ficou cego de um olho e ele comprou um carro, mas ele não podia dirigir por causa dessa deficiência no olho. E quem dirigia o carro era eu. Mas meu pai era um estresse tão grande com aquele carro, meu Deus do céu.
Toda vez que eu ia pegar aquele carro era uma celeuma. Ele queria saber o horário que eu ia voltar, porque ia estar perigoso, porque blá, blá, blá. E aí aconteceu uma vez, era uma sequência de vários pequenos estresses, né? Por outro lado, eu achava totalmente desnecessário comprar um carro se tinha aquele carro parado na garagem que ninguém usava, né? E todos os meus irmãos falaram, não tem lógica, o carro é seu, porque é você que mora aqui em casa, tudo que pai precisa é você que tem que fazer com o carro, então não tem lógica você ter outro carro para ficar esse carro parado. Enfim, um determinado dia eu precisava fazer uma viagem e estava chovendo bastante. E eu tinha assumido um compromisso com o pessoal do interior. E aí, meu pai veio falar comigo. Ele disse assim: para vocês que são da Bahia, fica mais fácil eu falar de localização, né? Eu morava em Lauro de Freitas e eu tinha que viajar para Cruz das Almas. Era uma média de 2 horas e pouquinho de viagem. E aí meu pai veio falar comigo e falou: Ó, minha filha, eu acho que é muito arriscado. Porque meu pai fala meio assim: é muito arriscado você fazer essa viagem com essa chuva toda. Aí eu respirei, fiz uma pausa, porque eu já conhecia a pessoa, e perguntei para ele: meu pai, o senhor está preocupado comigo ou com o carro? Aí ele disse assim: ó, eu não vou nem responder, porque você vai se chatear. Ele já respondeu, né? Então, claro, ele estava muito preocupado com o carro, com medo que com a chuva derrapasse, acontecesse alguma coisa, batesse o carro. Enfim, a questão é que eu decidi que eu queria entender o que é, por que o carro era tão importante para o meu pai. O que tinha por trás daquela questão do carro? Porque tinha algum problema ali, tinha algo, sabe? E eu queria entender o que estava. Eu sabia que o problema dele não era comigo. Só que cada vez que ele tinha aquele tipo de atitude, era horrível, porque eu me sentia assim, poxa, meu pai não me ama, meu pai está o tempo todo preocupado se alguém vai roubar o carro, ele não está preocupado se alguém vai me roubar. Se alguém vai levar, se vai fazer alguma coisa com o carro, não era comigo. Então isso me agredia muito. Então um dia nós fizemos uma viagem para o interior, para casa da nossa família, e na volta da viagem ia voltar só eu e ele no carro. E eu falei, é agora a oportunidade, porque meu pai não é aquele tipo de pessoa de muita conversa. Mas assim, no ambiente de viagem, ele estava mais relaxado, eu falei, vai ser agora a hora. E aí o que é que eu fiz? Inclusive já vou fazer uma dica aqui de livro para vocês, tá? Vocês que gostam de leitura, para mim, um dos melhores livros é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é um manual de relacionamento. Para te falar a verdade, a nível de relacionamento, depois da Bíblia, esse foi o melhor livro que eu já li. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ajuda também com falar em público, ajuda também com vendas, mas a nível de relacionamento foi perfeito. E lá nesse livro tem alguns princípios. E eu falei, eu vou aplicar alguns desses princípios nessa minha conversa com meu pai. Então, um dos princípios era: não se queixe, não critique, não condene, não se queixe. Eu falei, então, isso aqui precisa estar nessa minha conversa. Eu não vou criticar meu pai, não vou condenar, não vou me queixar. Eu quero só saber quem ele é. Depois, um dos princípios que tinha também era: se interesse verdadeiramente pela outra pessoa. E tinha um outro, que eu não lembro exatamente se é isso, mas quer dizer isso, que era: deixa a pessoa falar sobre ela mesma. E ali eu fui fazendo perguntas e deixando que o meu pai falasse sobre ele. Eu estava realmente interessada em saber quem ele era, a história dele, coisas que eu nunca tinha ouvido. E aí meu pai foi me contar a história dele. Como ele vinha de uma infância tão difícil, como ele passou tantas dificuldades na vida, e que o sonho dele sempre foi ter um carro. Mas ele vinha de uma família tão pobre, ele teve que trabalhar tanto para ajudar a família, que ele só conseguiu ter o primeiro carro dele aos 30 anos. Então, ele teve que trabalhar muito para conseguir fazer isso. Então, os carros para ele eram o símbolo do sonho, era o símbolo da realização. Era tipo assim: todo o meu trabalho, essa daqui é a minha recompensa por todo o meu trabalho. Então, existia todo um valor sentimental ali envolvido com aquilo. Você está entendendo? E quando eu fui entender isso, para mim tudo ficou leve. Tipo assim, eu já não conseguia mais olhar e me chatear quando eu via o meu pai super preocupado com o carro. Eu entendi claramente, eu já sabia,
mas nessa conversa eu entendi claramente que meu pai me amava, que ele nunca teve problema comigo. A questão era, aquilo era também uma coisa importante para ele, e como ele se esforçou tanto para conseguir, claro, aqui ele já não era mais o primeiro carro, ele já tinha tido vários carros, mas cada carro que ele tinha era como se fosse a primeira conquista dele, sabe? Ele sentia assim, é a minha realização, então eu trabalhei muito para isso, eu não posso perder de qualquer jeito. E entender isso fez com que a minha relação com meu pai mudasse completamente. Então eu perdoei o meu pai, sabe? Mudou completamente da água para o vinho. E o amor faz isso. Quando você consegue entender, quando você consegue conhecer a outra realidade, aí você sabe que nem tudo é sobre você. Que muitas vezes o outro acaba te agredindo, mas porque ele tem um problema com ele mesmo. São questões internas dele que precisam ser resolvidas. Entende? Mas tudo bem, Rita, você falou dessa questão toda de amor, e como é que eu posso fazer para fortalecer esse meu amor comigo mesmo? Aí eu vou falar para vocês o seguinte: quando a gente viaja, a gente começa a perceber que cada lugar tem uma cultura diferente, e que essa cultura vai influenciar na forma como as pessoas pensam, como falam e como agem. Né? Não precisa você ir muito longe, não. Você está aí na Bahia, você sai de Salvador, vai no interior, você já percebe a diferença. Existe uma diferença na forma das pessoas falarem, pensarem, agirem. E aí eu lembro que uma vez eu estava lá em Londres estudando, estava morando lá estudando inglês, e eu conheci uma indiana. E um dia a gente estava conversando e eu falei assim para ela: eu não consigo entender como vocês aceitam casar com pessoas que seus pais escolheram, sem que vocês amem de verdade. Eu falei isso para a indiana, né? Porque na cultura deles são os pais que escolhem quem são os maridos e as esposas. E aí ela olhou para mim com toda a simplicidade e falou assim: eu é que não consigo entender como vocês se acham capazes de escolher seus próprios maridos, sendo que vocês estão envolvidos pela paixão. Os nossos pais, eles têm muito mais experiência e conseguem olhar, filtrando o que realmente será importante para que a gente tenha um casamento bem sucedido. E eu fiz né? Engoli. Engoli aquela dali rasgando assim, sem água nenhuma. Porque realmente é só uma questão de ponto de vista. Ela vem de uma cultura onde isso é totalmente normal. Ela cresceu dentro dessa cultura, dentro desse ambiente. A mentalidade dela foi formada a partir disso. A minha mentalidade é formada a partir de outra forma. Então, eu não posso achar que ela tem que ter a mesma forma que eu tenho de pensar, porque ela vem de uma cultura diferente, de um ambiente diferente. Então, quando eu estava lá em Londres também, eu fiquei muito chocada uma vez, porque as pessoas usavam papel de jornal como se fosse guardanapo. Então, uma vez eu estava numa festinha e tinha uns bolos assim que estavam sendo servidos, estava uma bandeja, e quando eu fui pegar o bolo, eles já estavam todos divididos em cima de um pedacinho de jornal. Era o guardanapo, né? E quando eu olhei, eu falei: ai, meu Deus, sabe quando você vai todo empolgado para pegar o negócio e depois você trava? Fui eu, né? Porque na nossa cultura, você não vai comer um negócio num papel de jornal. Um papel de jornal a gente tem como uma coisa assim muito suja, né? Higiene zero. Então me travei naquela hora e falei: e agora o que é que eu faço? E aí um dia na aula, a gente conversando, a professora levantou esse tema sobre como que a gente percebia as diferenças entre a nossa cultura e a cultura inglesa. E aí eu lembro que eu citei essa questão da higiene, porque eu achava que os ingleses não eram tão higiênicos assim. E aí ela disse o seguinte: é porque a perspectiva de higiene da Inglaterra é diferente da sua, né? Então, assim, vocês são muito exagerados na questão de limpeza. Olha o que ela disse: vocês são muito exagerados na questão de limpeza, e o que é que acontece? O corpo de vocês não produz os anticorpos necessários para a sua sobrevivência, enquanto a gente estabelece um limite de segurança para que o nosso corpo possa produzir os anticorpos que a gente precisa. Então, vocês entendem? Quando você chega numa cultura, cada cultura tem a sua forma de ver, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, de se comportar. Então,
Vocês conseguem perceber isso, essa diferença? Tem aí a turma que está morando fora do Brasil, né? Levanta a mãozinha aí se vocês concordam com isso, que cada cultura, a Mônica já levantou ali, cada cultura, as pessoas agem, lidam de uma forma totalmente diferente, né? Então, tipo assim, quando eu cheguei aqui na Suíça, uma coisa que me chamou a atenção é a forma como eles olham o dinheiro, a forma como eles lidam com o dinheiro. É totalmente diferente da forma como o brasileiro, de um modo geral, lida. E aí, um dia, eu que gosto de conversar e perguntar, eu fui perguntar para um suíço, eu queria entender a mentalidade dele. E aí, porque aqui, assim, no Brasil, a gente costuma gastar mais do que o que a gente ganha, né? A gente compra no cartão, divide em 50 mil vezes e é como se a gente nunca fosse pagar, de um modo geral. É claro que quando a gente trabalha muito essa questão de inteligência financeira e tal, a gente vai trabalhar essas coisas e aí a gente começa a mudar a nossa mentalidade. Mas eu estou falando de uma mentalidade que é geral do brasileiro. O brasileiro vive muito além daquilo que se ganha, né? Então, pode ganhar pouquinho, mas tenta ter aquela casa top, tenta ter o carro maravilhoso, mesmo que o dinheiro seja ali apertadinho para sobreviver. Já se você chega aqui na Suíça, a mentalidade é totalmente diferente. O suíço vive da forma mais simples que ele pode, porque ele pensa em guardar dinheiro. Todo suíço, se não for todo, para não generalizar, claro que sempre tem exceção, mas de um modo geral, os suíços, e aí eu vou dizer os europeus, eu já percebi que são um tanto assim, eles têm sempre um dinheiro guardado na conta. Porque eles pensam, se alguma coisa der errado amanhã, eu preciso ter um fundo. Então, assim, é uma mentalidade diferente. E isso está muito associado à cultura. A forma como eles pensam vai influenciar a forma como eles falam e a forma como eles agem. Mas aqui, o que essa questão cultural tem a ver? Porque eu quero trazer para vocês o seguinte: esse modo de pensar, falar e agir, só que agora dentro do aspecto do amor próprio. Que essa deveria ser uma cultura universal, a cultura do amor próprio. Então, a gente vai usar essa mesma linha de raciocínio que define todas as culturas para falar um pouquinho sobre a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos, tá? Então, a primeira questão é o pensar. Nós precisamos começar mudando a nossa forma de pensar em relação a nós mesmas e aos outros. Por que eu digo aos outros aqui incluindo? Porque quando eu mudo a minha forma de pensar sobre mim, automaticamente eu começo a olhar o outro e pensar sobre o outro também de uma forma diferente. Entende? Como a gente já falou lá no princípio, sem aquela dependência, sem a carência, sem o peso dos traumas, né? Eu começo a olhar para o outro de uma forma muito mais tratada, curada e amável de verdade. A nossa forma de pensar é derivada de todas as coisas que nós vimos, ouvimos e experimentamos, aquilo que a gente viveu ao longo da nossa vida. E é claro, tudo isso complementado ao nosso estilo comportamental. Por que eu falo do estilo comportamental aqui? Porque é uma coisa que já nasceu conosco. Embora duas pessoas estejam no mesmo ambiente, vivendo as mesmas realidades, vendo e ouvindo as mesmas coisas, cada um vai reagir de uma forma, porque cada ser humano é único. E o seu estilo comportamental, o jeito, aquilo que você é na sua essência, também vai influenciar sobre aquilo que você recebeu, sobre a forma como você lida com aquilo que você recebeu. Né? Então, eu lembro que uma vez eu ouvi uma história, tem muitos anos atrás, mas me chamou muita atenção. Uma história de dois rapazes, eles eram gêmeos, e eles se perderam nas ruas de São Paulo. Eu não lembro exatamente se eles ficaram órfãos, como é que era, mas eu sei que estavam só os dois, e ali no meio daquele tanto de gente, eles se perderam um do outro. Aí o que aconteceu? Um deles decidiu que ele ia fazer tudo o que ele pudesse para encontrar o irmão dele. Ele colocou encontrar o irmão, reencontrar o irmão como objetivo de vida. E aí ele foi estudar, ele foi fazer direito, ele quis ser um homem rico, bem sucedido, porque ele sabia que se ele tivesse posses
ficaria mais fácil ele encontrar o irmão. O outro, o que fez? Pensou, minha vida agora acabou. Eu já não tinha mais ninguém. O único irmão que eu tinha, perdi. Minha vida perdeu sentido e foi morar nas ruas de São Paulo, virou mendigo. Vejam, duas pessoas, a mesma realidade, a mesma circunstância, mas cada um fez uma escolha de um jeito, foi para um caminho. E aí, claro, aquele lá que estudou para direito, depois ele... Eu acho que foi no Fantástico que eu vi isso. Eu sei que ele colocou nos meios de TV o anúncio do irmão e tal, e conseguiu reencontrar esse irmão muitos anos depois. Né? E ficou arrasado quando viu que o irmão se tornou um morador de rua. Então, assim, e quem você é na sua essência vai influenciar também nas suas escolhas, mesmo que você tenha recebido coisas ruins, né? Mesmo que você tenha ouvido, visto, experimentado coisas, você vai escolher como que você vai agir, lidar com cada situação. E isso não torna um mais fraco ou mais forte, apenas são pessoas diferentes que lidam de forma diferente com cada coisa. Então é importante observar que a nossa forma de pensar, falar e agir com os outros reflete a forma como pensamos, falamos e agimos em relação a nós mesmos. Se temos pensamentos de ódio, de crítica, de depreciação, de comparação, de inveja com o outro, nós temos esses pensamentos em relação a nós mesmos também. E para mudar nossa forma de pensar, é importante demais a gente observar com o que nós temos alimentado a nós mesmos. Quais são os alimentos que nós temos colocado para dentro, né? Os canais que a gente tem olhado, o que a gente tem visto, o que a gente tem buscado nas redes sociais, por exemplo, que agora é o meio, né? O que a gente tem lido, quais são os ambientes que a gente tem andado, com quem nós temos nos relacionado, o que a gente tem ouvido. Tudo isso é porta de entrada, né? O nosso olho, o nosso ouvido, a boca também com o alimento, mas onde é que eu tenho me metido? O que eu tenho visto? O que eu tenho experimentado? O que eu tenho trazido para dentro de mim? Tudo isso vai influenciar a forma como eu penso. E para mudar a forma de pensar, você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu posso mudar ao meu redor que pode me ajudar a mudar a forma como penso sobre mim mesmo? Faz essa pergunta para você. O que eu posso mudar aqui à minha volta e que vai me ajudar a mudar de forma positiva a forma como eu penso sobre mim mesmo? E aí você vai começar a observar, porque todo o nosso processo de crescimento, de autodesenvolvimento, está associado à observação que nós fazemos de nós mesmos. De um modo geral, a gente não tem esse hábito, né? A gente vive essa vida tão corrida todo dia que a gente não tem muito esse hábito de parar para se ver, para se observar, né? A gente vai vivendo no piloto automático. Mas quando você decide fazer esse processo de volta para você, de volta para sua essência, esse processo do amor próprio, o que vai pesar muito, vai fazer muita diferença é essa observação, essa análise de você. Você tirar um tempo para refletir sobre você, sobre quem você é, sobre as escolhas que você faz. Então, observe tudo ao seu redor e analise todas as mudanças que precisam acontecer. Será que você tem visto, ouvido, se relacionado com ambientes que estimulam a sua autovalorização, o seu autorrespeito, o seu amor próprio, o seu auto-perdão? Será que você tem visto coisas que curam as feridas que já estão na sua alma? Ou será que você tem, de repente, absorvido um tanto de coisas tóxicas que vão alimentar a desvalorização, a comparação negativa, o sentimento de frustração, por exemplo? Então, comece a observar tudo o que está à sua volta, os ambientes, as pessoas com quem você tem andado. Isso vai fazer toda a diferença sobre a sua forma de pensar. O segundo ponto dessa cultura do amor próprio é o falar. E aí tem um versículo que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio, né? Eu falei aqui mais cedo sobre a questão do transbordar. A gente vai transbordar aquilo que a gente tem dentro. Então, se você tem dentro amor, você vai transbordar amor. Se você tem dentro alegria, você vai transbordar isso. Se você tem dentro cuidado pelo outro, você vai transbordar. Agora, se você tem dentro inveja, vai transbordar isso. Se tem autocrítica, vai transbordar isso. Você só vai dar aquilo que você tem. Não tem como
você falar. Quando você vê uma pessoa que reclama demais, que está ali o tempo inteiro se lamentando da vida, né? O que que o coração dessa pessoa está cheio? Está cheio de amargura, está cheio de tristeza, está cheio de dores, está cheio de traumas, está cheio de prisões do passado. Então, a pessoa vai jogar para fora aquilo de que ela está cheia. Então, daquilo que você se alimenta, daquilo que você alimenta os seus pensamentos, a sua alma, o seu coração, é disso que a sua boca vai falar. Mas, Rita, como é que a gente pode fazer para mudar, né, a nossa fala, para que ela esteja cada vez mais alinhada com essa cultura do amor próprio, para que eu possa me amar através da minha forma de falar? Primeira coisa a fazer é entender que existe poder em nossas palavras. Existe um poder gigantesco na sua voz, naquilo que você fala. Você não faz ideia do poder que existe nesse som que você emite. Tem um versículo lá em Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então, Deus criou todas as coisas, com exceção do homem, todas as coisas foram criadas através da palavra. E você pode matar ou pode dar vida a alguém através daquilo que você diz. Isso é muito sério, muito importante. Tá? Quantas pessoas vivem aí lotando as salas, né, dos psicólogos, dos psiquiatras, por causa de coisas que ouviram? E quantas pessoas estão deixando de lotar, porque se lotasse ainda mais as salas seriam tratadas, mas estão deixando de fazer isso e estão vivendo uma vida em depressão, se suicidando, né, deixando de viver a vida por causa de coisas que ouviram lá atrás. Então, aquilo que você diz tem poder de dar vida e tem poder de tirar a vida. E ao longo da nossa vida, nós ouvimos muitas coisas que nos machucaram ou que contribuíram para que nós tivéssemos uma percepção totalmente distorcida a respeito de quem nós realmente somos. Eu atendo muitas clientes e, meu Deus, é tão chocante ver a quantidade de coisas que as pessoas ouviram na infância e a quantidade de feridas que foram causadas justamente por aquelas pessoas que deveriam ser o referencial de amor, de cuidado, de proteção, sabe? Pelos pais, pelos professores, aquelas pessoas que elas tinham como referência na vida. Então, tudo isso acaba trazendo muitas feridas, machucando a gente, e a gente acaba crescendo com uma imagem totalmente distorcida de quem nós somos. E normalmente a nossa autoestima, isso aqui, muito provavelmente você não vai encontrar em nenhum livro que eu vou te falar agora. Eu vou te falar daquilo que é a minha experiência como profissional, daquilo que eu tenho visto ao longo das minhas centenas de atendimentos. Normalmente, a nossa autoestima ela está muito associada à forma como nós nos víamos através dos olhos da nossa mãe. Então, se você é uma pessoa que se sente amada, se sente bonita, sabe, se sente bem com você, isso está muito associado ao que a sua mãe dizia ou como a sua mãe lidava com você lá na sua primeira e segunda infância, na fase até os 7 anos ou até os 12 anos de idade. E a nossa autoconfiança, ela está muito associada à forma como nós nos sentimos valorizados pelos nossos pais. Então, quando você não teve assim uma relação muito boa de pai, ou não teve aquele pai que te incentivava, que te apoiava, que aplaudia as suas realizações, muito provavelmente você vai crescer e vai ter muita dificuldade nessa área de autoconfiança, de acreditar que você é capaz de fazer, de realizar, sentir segura com relação a quem você é. Talvez você realize um monte de coisa e o problema esteja justamente aí. Você realiza tanto porque você quer provar para o mundo que você é capaz, porque no fundo, você não acredita que é. Porque aquela pessoa que você esperava ouvir lá no seu passado nunca te disse que você era. Nunca te disse que você era boa o suficiente, entende? E já tem outras pessoas, como eu falei aqui, cada pessoa é de um jeito. Alguns realizam muito e não conseguem ter tempo nem para si mesmo, e outras deixam de realizar. Tem medo pelo mesmo motivo, porque não se sente capaz. Então, por exemplo, eu sempre me senti muito amada.
né? Porque eu vim de uma gravidez muito desejada pela minha mãe. Minha mãe sonhava em ter uma menina. E eu nasci sabendo disso, que eu era a realização do sonho da minha mãe. E eu tinha uma relação muito boa. Minha mãe morreu quando eu ia fazer 8 anos, mas eu tive uma relação muito boa nessa minha primeira infância com a minha mãe. Então, eu sempre me senti amada. Eu sou aquela pessoa que, às vezes, até brinco com as minhas amigas, vira motivo de graça, porque eu falo assim, se eu chegar num ambiente, eu conhecer as pessoas e alguém não gostar de mim, é porque aquela pessoa não me conheceu bem. Se ela tiver uma oportunidade de me conhecer melhor, ela vai gostar de mim. De tanto que eu sou segura com relação a essa questão do amor, sabe? Ou então, não, se a pessoa não gostou mesmo, é porque ela deve estar com algum problema com ela. Mas com relação a me sentir capaz, eu tive que trabalhar muito com isso. A minha autoconfiança era soterrada. Por quê? Porque na minha infância e na minha adolescência, tudo que eu queria era ouvir do meu pai que ele se orgulhava de mim. Era ouvir um elogio sobre algo que eu tivesse feito, mas meu pai nunca disse isso. Meu pai nunca disse nenhuma palavra e eu me sentia completamente ignorada. Então, às vezes, você pode ter passado pela experiência de ter ouvido palavras negativas, né? Mas outras vezes a questão foi o ambiente que você viveu e aquilo que você percebeu. Então, no meu caso, meu pai não dizia nada, ele ignorava. Para mim era assim: se ele não está dizendo nada, é porque não está bom. Se ele não está dizendo nada, é porque eu não faço bem. Tá entendendo? Era essa mensagem que ficava para mim. Então, para reforçar ainda mais essa situação, depois da morte da minha mãe, dois dos meus irmãos ficaram mais assim como se fossem os meus meio tutores, né? Embora eu tivesse o meu pai, mas tinha esses dois irmãos ali que foi quem me deu assim mais suporte. E aí, um desses meus irmãos, ele era muito responsável por cuidar da minha educação financeira. Eu sou super grata, grata mesmo, por tudo que ele fez por mim, por toda a dedicação dele. Só que tinha uma questão, ele era extremamente exigente. Então, era assim, se eu tirava 10, a frase que eu sempre ouvia era: não fez mais do que obrigação. Nunca tinha um elogio, um poxa, que legal, que bacana, né? Parabéns, você tirou uma boa nota. Não era assim. Não faz mais do que a sua obrigação, né, Rita? Você só estuda, então tem que tirar 10 mesmo. E quando eu tirava menos do que 10, aí vinha o problema. Aí eu tinha crítica. Porque era como se eu não tivesse o direito de falhar. Como eu só estudava, eu não tinha o direito de tirar menos do que 10. Tá entendendo? E aí eu lembro que uma vez, eu tinha por volta dos 12 anos, quando eu fui fazer a minha primeira carteira de identidade. Hoje em dia, todo mundo vai no saque e faz a identidade, até se você tem um bebezinho aí em Salvador, a gente faz, né? Vai no saque super rápido, fez a identidade, tira na hora. Antigamente era a história do Pedro Melo, a gente ia lá fazer a identidade. Quem é da minha época aí, já tem por volta dos 40, vai saber do que eu tô falando. A gente ia fazer a carteira de identidade e depois ia buscar depois de não sei quantos dias. Né? Era um processo para aquilo ficar pronto. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira identidade, quando eu fui buscar, o meu irmão foi comigo. Eu estava toda feliz, porque era assim, tipo, eu sou mocinha, né? Eu já tenho a minha carteira de identidade, eu me sentindo. E quando ele pegou, que olhou, ele falou: que letra horrível é essa? Você tem a letra tão bonita e aqui você escreveu tão feio. Agora você vai ficar anos com essa identidade horrível com essa letra. Me desmontou toda. Eu estava toda animadinha por causa da identidade, depois eu só ficava olhando para aquela letra e pensando: realmente está horrível a letra. E agora é engraçado. No meio da crítica houve um elogio, né? Sua letra é tão bonita, acho que foi a única vez que eu soube que a minha letra era bonita. Foi no momento de levar uma cacetada para dizer que minha letra ficou horrível. Então, sempre foi muito assim. Então, o que aconteceu comigo? Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa extremamente exigente comigo mesma. Perfeccionista a um modo absurdo, de tal maneira que eu desistia de fazer inúmeras coisas só pelo medo de não fazer perfeito. Era tipo assim, se eu só sei que eu não vou fazer perfeito, é melhor nem tentar. E aí eu ia desistindo de fazer as coisas antes mesmo de tentar, antes mesmo de começar, só pelo medo de não ser boa o suficiente. E isso era tão forte, que quando alguém me elogiava,
né, por algo que eu tivesse feito, eu mostrava para a pessoa onde é que estava o erro. A pessoa chegava lá e fazia um elogio, eu ia mostrar para ela como se eu quisesse dizer assim, não, não é digno de elogio, não, porque tem isso aqui que não está perfeito. Eu olhava para tudo buscando a imperfeição. Então, sei lá, fiz uma comida e alguém chega lá e fala assim, uau, essa comida ficou uma delícia. Eu dizia, ficou faltando um pouquinho de sal. Eu acho que eu podia ter deixado dourar um pouquinho mais. Eu estava sempre colocando uma coisa, sabe? Então, se eu fazia uma apresentação, por exemplo, eu tinha muito medo de falar em público, né? Mas algumas situações da minha vida eu precisava falar. Então, eu tinha que fazer, mas eu fazia me acabando toda. E aí, se eu ia fazer uma apresentação, as pessoas diziam assim, uau, você falou bem, né? Parabéns, qualquer coisa no final. Automaticamente eu respondia. Eu estava tão nervosa, minhas pernas estavam tremendo tanto, minha mão estava transpirando, eu nem sei o que eu estava falando, eu estava tão nervosa que eu nem sabia o que eu estava falando. Eu tinha um monte de coisa que eu deveria ter falado e eu não falei, e eu falei um monte de besteira que não devia. Tipo assim, eu nem ouvia o elogio. Eu já ia despejando tudo que era negativo naquele momento, entende? E por que eu fazia isso? Porque, na verdade, eu não conseguia aceitar o elogio. Porque, no fundo, eu não acreditava que aquilo estava realmente bom. O que eu achava? Eu achava, assim, que a pessoa estava querendo ser legal comigo, porque ela gosta de mim e está querendo me dar uma palavra de incentivo, entendeu? Mas, no fundo, eu não acreditava que era bom. Por mais que eu fizesse, eu nunca achava que era o suficiente. E eu sei que tem muitas mulheres que vivem nessa prisão da insuficiência, de achar que não é boa o suficiente, de achar que não tem conteúdo suficiente para distribuir para outras pessoas. Olha, acredite, Deus te criou com todos os dons, talentos e habilidades que você precisava para você viver o seu propósito de vida. Se você nunca tivesse ido numa escola, não tivesse nenhuma formação, você já poderia cumprir o seu propósito apenas sendo quem você é. E quando você busca mais, isso só vai fazer com que você cumpra o seu propósito numa velocidade ainda maior. Mas você já tem tudo que você precisa. E quando eu aprendi isso, eu aprendi que eu me maltratava. Quando eu era exigente demais, quando eu me criticava demais. E aí eu passei a aceitar o elogio e apenas agradecer. Né? Hoje eu encaro o seguinte fato, que eu não estou ali apelando elogio das pessoas. Eu não estou dizendo, gente, por favor, no final vocês me elogiem. Não. Então, quando a pessoa vem e faz isso espontaneamente, eu não tenho por que duvidar. Então, hoje eu faço além. Hoje eu não só aceito o elogio e agradeço. Quando a pessoa chega e fala alguma coisa, eu, muito obrigada, aceito, agradeço. Claro, é com humildade, não é sendo orgulhosa, não. Mas eu aceito e agradeço porque a pessoa fez aquilo que ela quis, né? Mas, além disso, se você olhar o meu Instagram, obrigada, Margarete. Se você olhar o meu Instagram, você vai perceber que eu curto praticamente tudo que eu posto. Vai lá na minha página, Rita Pires Oficial. Se você for lá, você vai ver que quase tudo que eu posto eu curto. E por que eu curto? Porque eu realmente gosto daquilo que eu faço. Porque eu acho que eu sou a primeira pessoa que precisa valorizar aquilo que eu faço. Eu sou a primeira pessoa que precisa me amar, que precisa reconhecer e valorizar o meu esforço, entende? Então, assim, cada post que eu coloco, normalmente eu faço um post só por dia no meu Instagram, porque a minha vida é muito corrida. Mas cada post que eu coloco ali, eu precisei investir tempo, eu precisei buscar conteúdo, eu precisei me dedicar para fazer o meu melhor para colocar ali. Então, hoje, eu não espero que alguém me diga, uau, parabéns, ficou legal. Eu vou lá e curto. Eu estou me elogiando, me parabenizando, dizendo, bacana, você conseguiu fazer mais um dia. Bacana, você conseguiu fazer o seu melhor. Entende? E aí, meu marido às vezes até ri, porque tem hora que ele fica aqui vendo que eu posto um vídeo, o vídeo fui eu que fiz, eu que editei. Então eu já tive que ver aquele vídeo de novo antes de publicar. Mas depois que eu posto, eu assisto de novo. E eu assisto, normalmente a minha cara é como se eu estivesse vendo aquilo a primeira vez, como se eu estivesse assistindo um vídeo da Miriam, que eu não sabia o que ela ia falar. Eu assisto empolgada, e aí tem hora que eu falo, uau, que legal isso aqui. Quando eu vejo assim que, poxa, que sacada interessante que eu tive aqui nesse momento, poxa, que legal essa ideia, sabe? Aí meu marido ri, ele fala assim, você é fã de você mesmo.
A Carminha disse, eu também faço isso, Rita, parabéns. É isso mesmo. E, gente, a gente não tem que ter vergonha de se amar. A gente não tem que ter vergonha de se valorizar. E a gente não precisa ficar esperando que os outros façam. Então, se de repente eu chegar lá no meu post e não tiver nenhuma curtida de outras, vai ter uma minha. Porque eu curti, eu gostei daquilo que eu fiz, entende? E aí, quando você entende isso, você não fica prisioneiro do outro. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sei o que você viu. Ou o que você, que está me assistindo aqui agora, experimentou ao longo da sua vida. Especialmente na sua primeira e segunda infância. Talvez você esteja esperando até hoje, mesmo que inconscientemente, que alguém te diga que você é capaz, que você é suficiente, que você é amada, que o que você faz é bom, que se orgulha de você. Mas olha, acredite, você não precisa mais esperar que os outros façam isso por você. Até porque talvez essas pessoas nem saibam o quanto isso afetou você, o quanto isso ainda te afeta até hoje. Talvez eles nem tenham também noção de como fazer isso, porque eles sejam prisioneiros das suas próprias dores, como eu falei. Talvez sejam prisioneiros dos seus próprios traumas, né, de coisas que foram causadas ao longo das vidas deles também, e tenham as suas percepções a respeito de si mesmo totalmente deturpadas. Então, de repente, você está esperando ouvir ou receber de alguém algo que essa pessoa nunca vai poder te dar. Então, o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: você é capaz de mudar esse cenário e de mudar toda a sua vida. Porque quando você consegue mexer nessa base, naquilo que foi causado, danificado na sua essência lá atrás, você consegue resgatar a sua essência, quem você realmente é, isso vai mudar toda a sua história, vai mudar toda a sua vida. Você não precisa mais esperar pelo outro. Você pode fazer isso com você mesma. Hoje, você é uma mulher adulta e você pode perfeitamente proteger e amar essa sua criança interior. Porque existe uma criança dentro de você, lutando ainda, sabe? Tentando se sentir amada, tentando se sentir aceita, tentando entender se realmente está fazendo as coisas da forma correta. E você pode fazer isso por você. Então, aquele papelzinho que você tem aí, escreve aí nesse papel. O que você gostaria de ter ouvido? Eu contei aqui a minha história, falei várias coisas. O que você gostaria de ter ouvido lá na sua infância, que talvez teria feito toda a diferença na sua vida hoje? O que você gostaria? E aí você está com o microfone fechado. Pode permanecer com o seu microfone fechado. Mas declara isso em alta voz para você mesmo. Diz isso para você. Não espere que ninguém te machuque mais. Você não precisa mais ter medo de você, nem ficar à espera do amor dos outros. Sabe, você pode ser quem você é. Você não precisa ter medo de ser quem você é. Você é amada, você é capaz, você tem valor, você é linda, você é suficiente, você é digna de afeto. Você merece tudo de bom e todo o bem que a vida reservou para você. Sabe quem é a vida? É Deus, ele é a própria vida. E ele reservou um manancial de coisas boas para você. E você é digna de tudo isso. Você é imagem e semelhança de Deus. E ele te fez perfeita do jeitinho que você é. Você nasceu para ser feliz e viver o seu propósito de vida nessa terra. Então não aceite nada menos do que isso. Não aceite nenhuma palavra que foi dita lá no seu passado. Diga algo diferente ao seu próprio respeito. Diga para você aquilo que você gostaria que alguém tivesse dito. Anote essa frase depois, coloque em um post-it ou faz um papel bonitinho e cola isso em algum lugar que você possa ver, ou de repente coloca no seu celular. Teve uma época que eu andava, que eu sou dessas, né? Eu sou muito visual. Então, eu andava assim na tela do meu celular. Teve um período que era diga não, porque eu precisei treinar muito, me amar e me priorizar a ponto de conseguir dizer não sem peso na cabeça. E teve uma época que era você é capaz. Então, como o celular é uma coisa que anda com a gente o tempo inteiro, eu olhava e dizia, você é capaz. Sabe? E eu fui dizendo isso até que eu acreditasse que eu era capaz. Obrigada, Mônica. Então, anote isso
e você vai dizer isso para você. Porque quando você fala, a sua mente absorve e todo o seu corpo começa a se esforçar para tornar isso realidade. Então, no começo, vai dar uma sensação de que você está mentindo para você, que você está falando qualquer coisa. Mas, aos pouquinhos, o seu cérebro começa a absorver isso. E você vai começar a ter atitudes também que condizem. A gente vai falar já sobre as atitudes, sobre a ação, para finalizar, né? Mas lembra disso. Lembra aquele papel que você anotou. Você lembra quando a gente começou aqui? Hoje eu pedi a vocês que anotassem no papelzinho nome de 3 pessoas que eram referência para vocês. Não foi? Logo no início. 3 pessoas que eram referências, que vocês admiravam. E que vocês anotassem as qualidades que essas pessoas tinham, né? Qualidades pelas quais você admirava essa pessoa. Então, agora você vai olhar de novo para aquilo que você anotou lá. Quais foram as qualidades que você anotou dessa pessoa? E aí você vai receber essas qualidades agora como um presente de Deus para você. Muitas vezes a gente tem muita facilidade de encontrar qualidade no outro e tem muita dificuldade de encontrar em nós mesmos. Então, essas qualidades que você anotou aí, referente a alguém, Deus está dizendo que essas qualidades são suas. E se você olhar para alguma e disser assim, eu não consigo me ver aqui, você vai começar a declarar isso todos os dias. Você vai declarar que você já tem isso. E faça o que for preciso para que você possa conquistar. E Deus vai te ajudar nisso. Você não está sozinha nessa jornada, tá? Então, olha aí. Ô, Mônica, tá bom, meu amor. Beijinho para você. Muito obrigada pela sua participação. E agora, o último ponto. Vai ver que você já está finalizando. Finalizando. Eu estou com outro tempo também. Aí tem que dar o tempo. Mas o pessoal saindo, mas assim, quem sair não vai ter o brinde, tá bom? Tá bem. Porque vai ter o sorteio, né, no final. Então, aqui agora o último ponto, que é o ponto agir. Então, nós falamos sobre o pensar, o falar e agora sobre o agir. Pequenas ações fazem toda a diferença. Então, a sua postura pode afetar totalmente os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Nós somos seres integrais e a gente não é um ser dividido em caixinhas, sabe? Tipo assim, corpo, alma e espírito, coisas separadas. O seu corpo vai afetar a sua alma, que vai afetar o seu espírito. O seu espírito afeta a sua alma, que afeta o seu corpo. Cada coisa que você faz em uma área da sua vida vai atingir as outras áreas também. E assim também é sobre o nosso pensamento, a nossa fala e as nossas atitudes. Então, quando eu penso, eu mudo a minha forma de pensar. Isso vai influenciar sobre aquilo que eu falo e vai influenciar sobre os meus comportamentos. Mas o contrário também é verdade. Quando eu mudo o meu comportamento, quando eu tenho atitudes, isso vai também modificar o meu pensamento e estimular novas falas, certo? Então, nós somos esses seres aí integrais. Todas as coisas em você estão totalmente conectadas. Então, o que acontece aqui? Muitos estudos científicos comprovam que você pode entrar em um processo, por exemplo, um processo depressivo, apenas mudando a postura do seu corpo. Mas que você também pode mudar toda a ação dos seus neurônios e mudar a sua química cerebral através do seu corpo e das suas atitudes. Então, vocês estão entendendo como isso aqui é uma mão de via dupla? Sabe? Tanto você pode, de repente, ter postura. Por exemplo, se a pessoa desce o ombro, baixa os olhos, já joga o corpo todo para baixo, franze a testa, ela pode entrar num processo depressivo apenas modificando essa estrutura corporal. A mesma coisa quando ela assume aquela postura lá da Mulher Maravilha, né? Levanta o ombro. Olha, esse negócio da Mulher Maravilha é interessante. A pessoa que criou a história da Mulher Maravilha é a mesma pessoa que é o responsável pela análise comportamental DISC, que é, inclusive, eu acho que é o que eu estou dando aqui hoje de brinde. Não é, Miriam? É a mesma pessoa que criou essa ideia da Mulher Maravilha, porque ele estudava comportamento. E ele sabia o quanto que a postura do corpo, o quanto que essa nossa atitude corporal influenciava
sobre a nossa mentalidade. Então, quando você adota uma postura assim, por exemplo, testa franzida, você estimula tristeza em você e reclamação. Você vai ver que aquele povo reclamão normalmente tem um monte de dobrinha aqui na testa, né? Eu já faço até uma cara assim, porque eu não tenho paciência pra gente reclamando. Quando você sorri, até a boca estava sorrindo mesmo, você estimula a alegria. Então, você joga a informação para o seu cérebro de que você está feliz. Quando você deixa os ombros caídos, por exemplo, e a cabeça baixa, você estimula o sentimento de inferioridade. Quando você levanta os ombros e levanta a cabeça, estimula a segurança. Quando você olha no olho do outro, você estimula o sentimento de igualdade. Então, cada comportamento, cada coisa que você assume no seu corpo vai modificar a sua química cerebral e vai modificar toda a sua forma de pensar e de sentir também. Então, para vocês terem ideia, lá no Japão, muitas empresas investem muito dinheiro para contratar treinadores que trabalham com um negócio chamado de técnica do riso. Nos meus treinamentos presenciais, eu utilizo isso também. E a gente pode até fazer aqui agora só para experimentar um pouquinho. Essa técnica do riso, ela vai produzir os hormônios que geram a sensação de bem-estar e bom humor. Então, por exemplo, como eles têm um ambiente de muito estresse, muito trabalho, muita cobrança lá no Japão, eles fazem isso no ambiente do trabalho para dar uma quebrada no gelo, e isso vai estimular esses hormônios de bem-estar, de bom humor, e vai também ajudar a expandir a mente para a criatividade, né? Para que eles possam criar coisas novas. Então, por exemplo, vamos fazer, você que está aí, né? Você está lá me vendo, vamos fazer o seguinte: estimule os seus lábios, dá essa esticada aqui, o máximo que você puder. Agora, você vai estimular aquele riso dentro. E vai aumentando para uma gargalhada. Agora, eu não sei quantos fizeram. Eu tô vendo a cara da Margarete e da Miriam ali. Mas escreve aí para mim o que você sente quando você faz isso. Me diz se tem condição de você ficar triste, ficar arrasado quando você começa a rir. Não tem como. Uma vez eu estava lá em Londres, num ônibus com as amigas, e a minha amiga levantou para contar uma história, e o ônibus deu uma saculejada, ela caiu sentada no colo do homem. Gente, foi uma crise, né? De riso que a gente teve, e ela não conseguia levantar do colo do homem porque ela estava rindo tanto. E o homem também rindo. Então virou assim aquela crise de riso coletiva dentro do ônibus. Claro, depois a gente foi lá, ajudou, né? Ganhou força para ajudar ela a sair dali e tirou. Mas o clima mudou completamente. Inclusive, quando o povo ia saindo do ônibus, ia dando tchau pra gente, como se já fosse íntimo, só por causa de uma gargalhada. Entende? Então, o riso quebra muita coisa. Nesse livro que eu citei para vocês, o Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, uma das coisas que ele fala também é isso, é da importância do sorriso. Né? Como você quebra o gelo, como você ganha no ambiente de relacionamento, como você consegue fechar vendas e se relacionar com as pessoas através de um sorriso. O sorriso quebra. Aqui, eu moro na parte da Suíça alemã, que é uma parte onde as pessoas são mais sérias, são mais... Não, depois que você conhece, elas são ótimas, mas no primeiro momento não são aquelas pessoas como a gente, que é nordestino, que anda rindo para todo mundo, porque isso é muito natural nosso, né, do nordestino. Então, aqui eles são assim, mas eu passo na rua e eu sorrio para as pessoas. É impressionante. Quando você sorri, você recebe sorriso de volta. É impressionante. Às vezes a pessoa está ali toda séria, toda sisuda, e eu sorri e a pessoa sorri de volta. Já muda, entende? Então, você pode também estimular a produção de vários outros bons hormônios. Por exemplo, o hormônio de felicidade e busca do prazer, que é a dopamina. Como é que você pode estimular isso? Criando metas que sejam possíveis de ser alcançadas. Como, por exemplo, reorganizar a mesa do seu escritório, fazer uma caminhada de 15 minutos, arrumar o seu guarda-roupa, né? E aí, quando você vai arrumar o guarda-roupa, você aproveita para tirar aquele tanto de coisa que está ali, mais de 6 meses que você não usa, e doa para alguém.
quando você faz essas coisas, gera essa sensação de felicidade e de busca pelo prazer. Está muito associada a metas, a cumprimento de metas. O humor, você pode estimular o hormônio que é a serotonina, através da prática diária de exercício. Isso aqui, por exemplo, você fazer 10, 15 minutos de caminhada ou de dança, por exemplo, já vai estimular a serotonina. A satisfação e o amor, que é a oxitocina, você pode estimular isso sendo gentil com você e com as outras pessoas. Então, por exemplo, você pode tirar um tempo para estar com quem você ama, ou tirar um tempo para você. Com isso, você vai estimular essa produção desse hormônio. Entende? É como se você estivesse tomando um remédio, só que é um remédio totalmente natural. É algo que está dentro de você que pode trazer cura para a sua própria vida. Pode trazer essas sensações de amor, de satisfação, de bem-estar, apenas com coisas simples que você faz. E um outro hormônio que é mais comumente conhecido como hormônio da felicidade, que é a endorfina, através de prática também de exercício. Só que aí, no caso da endorfina, você precisa praticar aqueles exercícios, atividades físicas que são mais de alto impacto, né? E a outra coisa maravilhosa que estimula a produção de endorfina é a relação sexual e orgasmo. Então, mulheres, façam sexo sem moderação. Se for dentro do casamento, fica tudo mais lindo ainda. Ai, Rita, não tenho ninguém para praticar sexo. O que é que eu vou fazer? Então, vai praticar atividade física, criatura. Faz alguma coisa para estimular essa felicidade na sua vida. Então, antes de qualquer atitude, faça-se as seguintes perguntas, para a gente finalizar isso aqui. Como o amor agiria? Então, nesse ponto de agir, de ação, é você se questionar sempre como o amor agiria. Então, lembre-se de praticar o amor com você mesmo em todas as circunstâncias. Se conecte com a sua essência de amor. Porque, como eu te falei, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem dele. Deus é amor. A nossa essência também é amor. Você tem amor aí dentro de você. Então, começa a liberar esse amor por você mesma e a transbordar isso na vida das pessoas. Começa a vencer todos os seus medos através desse olhar novo sobre você mesmo. Se conecte com você. Sempre que você se sentir desconectada de si mesma, sem saber qual a decisão que você tem que tomar, basta que em cada situação do seu dia a dia você se faça essa pergunta. Como o amor agiria? Isso aqui, gente, pode parecer teórico, mas não é. Pense assim, isso aqui vai das coisas mais simples até as coisas mais complexas, tá? Você vai escolher sempre o amor ao invés do medo, em todas as situações. Então, por exemplo, nas situações da vida, assim, coisas simples, né? Como você marcou para sair com uma amiga, porque é tudo o que você quer naquele momento. Então, isso aqui é o amor agindo. Ou não, eu vou sair com uma amiga porque eu tô com medo que ela fique chateada comigo. Aí aqui é o medo que está me alimentando. Não, como é que o amor agiria? O amor diria para minha amiga, olha, muito obrigada pelo convite, mas hoje eu preciso ter um tempo comigo, eu preciso muito estar em casa, relaxar um pouco, a gente marca para outro dia. Entende? Então, em todas as situações, pergunte-se como o amor agiria. Qual seria a atitude que o amor realmente tomaria aqui nessa situação? Ou, de repente, em situações até mais complexas, como, por exemplo, fazer um determinado trabalho porque você ama e você sabe que isso vai te fazer bem, ou, de repente, você assumir uma carga de trabalho muito maior do que você consegue suportar só para ser admirado. Como o amor agiria? Não, o amor não ia agir carregando além daquilo que pode suportar, porque o amor é cuidado, porque o amor é proteção, porque o amor se importa consigo também, entende? Então é você fazer essa pergunta antes de tomar todas as decisões. E aí, quando você errar, ao invés de você se punir, se criticar, ficar com aquele chicotinho assim nas costas, né, sendo dura com você mesmo, pergunte-se como o amor agiria. E quando você faz essa pergunta, no momento que você errou, que você vacilou, com certeza você vai saber que a melhor forma de agir nessa situação é se olhando com afeto, se acolhendo e dizendo, tá tudo bem, meu amor. Você errou. E agora? O que é que você aprendeu com essa situação? O que é que você vai fazer diferente na próxima vez?
Existe algo que você possa fazer para consertar essa situação? E aí, caso tenha algo que possa ser feito, claro, seja humilde, né, para assumir a sua responsabilidade e agir da forma mais adequada. Então, meninas, é isso. Esses são os três pontos para fortalecer a cultura do amor. Pensar, falar e agir. E quando eu tenho isso fortalecido, eu não estou preocupada com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar, com a crítica que o outro vai fazer ao meu respeito. Eu vou vencer os meus próprios medos, porque o amor, ele vence o medo. O amor acredita, o amor impulsiona, o amor dá força, o amor diz, vai lá, eu acredito em você, você pode, você é capaz. Você vai começar com um pouquinho que você tem, você vai crescer no meio do caminho, é assim mesmo. Então, eu gostaria que vocês só escrevessem aqui na mensagem para a gente finalizar. Qual a mensagem que você leva desse nosso encontro de hoje? Qual foi assim, o ponto principal para você? Teve algo que você aprendeu? Teve algo que foi novo? Ou teve algo que fortaleceu algo que você já acreditava? Né? E qual a ação que você vai tomar ainda hoje para vencer o seu medo? Escreve aí, só para eu saber o que é que vocês levam daqui. Enquanto vocês escrevem, eu vou dizer para vocês o seguinte: o medo é como uma gaiola que nós construímos ao longo das nossas vidas e que nos aprisiona. Mas mesmo que a gente tenha construído uma gaiola muito bonita, dourada, toda decorada, continua sendo uma gaiola. Continua nos aprisionando. Mas você tem a chave para abrir essa gaiola e voltar a voar. Então, não permita que o medo te aprisione, mas abra essa gaiola do medo e se liberte através do amor. Tá bom? É isso. Gratidão. Boa noite para vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. E às 19 horas tem mais palestra, não é, Miriam? Deixa eu falar. Muito obrigada, tá, por você estar aqui com a gente. O amor, na verdade, ele é leve, ele é livre e ele é solto. Isso Ele mesmo. vence o medo, como você colocou. E você foi muito além do amor aqui. Você trouxe muito conteúdo bom, tá? Transbordando o amor aí. E vai ficar para a gente aqui, né, Carminha? Ficamos nós duas. Realmente, eu estou com esse evento aí depois. Eu queria ter mais tempo para estar contigo. E, assim, outras pessoas também estarem participando. Mas, como eu vou conseguir gravar, vou finalizar depois aqui a gravação, outras pessoas vão ter acesso. Gratidão a você por sua palavra. E a gente vai se falar, tá? A gente vai se falar sobre o clube, o time, sobre a proposta, e a gente vai estar nessa união aí, tá bom? Tá Gratidão. bom. Obrigada. Agora só Gratidão às meninas também que escreveram aí a mensagem que ficou para vocês. Muito obrigada, tá? Por terem participado também até o final. Pois é. Aí só ficou a Margarete e a Carminha, certo? Sim. Eu só tenho o número 4 e o 5. Me diz o número que você... Porque tem a questão do seu brinde aqui, análise comportamental diz que a gente vai ter que distribuir para uma das duas, certo? Vamos fazer uma coisa? Diga. Eu quero dar duas análises. Uma análise comportamental DISC e uma análise de sabotadores. Certo. Então, como a Margarete já é coach, eu imagino que a Margarete é capaz de já ter feito a análise comportamental DISC. Já fez, Gai? Pronto. Carminha, você já fez a análise comportamental DISC? Porque se a Carminha não fez, eu daria para ela a análise comportamental DISC e daria para a Gai a análise de sabotadores. Pronto. Joia. Certo? Joia. Porque Certo. vocês ficaram até o final, então é mais do que justo que vocês recebam, tá bom? Então, depois, a Miriam vai pensar. Gratidão, Rita. Muito obrigada. Por nada, meu amor, eu que agradeço. E aí vocês vão entrar em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, para eu mandar para vocês os formulários direitinho, a gente entrar em contato e marcar o dia da nossa sessão, tá bom? Você vai amar, Carminha. Essa análise diz que eu fiz recentemente, viu? É? E assim como a gente já se conhece, a gente tem um parâmetro, entendeu? Sim. A gente se conhece mais do que o outro. Então, assim, você vai tirar de letra. Tá certo. Ela é extensa, né? É extensa, mas é gostosa de se fazer, tá? Você vai Muito amar. bom. E é isso, gente. Quem puder, participa logo mais aí da reunião. Daqui a pouquinho eu estou entrando na sala, porque eu vou entrar com os outros palestrantes, tá? Mas, assim, foi um prazer estar com vocês. A gente está aqui até sábado. Até o dia 19 a gente vai estar com o evento aqui na casa, tá bom?
A gente Tá estava bem. tendo essa Gratidão, disponibilidade. gratidão, Rita, gratidão, Miriam, Carminha, beijo para vocês. Beijo, meus amores. Até Pra mais. mim, Beijo, beijo. só falando uma coisa, né? Para mim, eu já expliquei para a Miriam, é muito complicado participar das lives da 19, porque eu estou na Suíça e aqui são 5 horas a mais. Então, aqui é meia-noite para mim. Então, fica muito puxado. Tanto que ontem eu sofri que eu não pude ver a palestra da Gai, que eu queria muito ver. Né? Mas eu tenho gravado. Consegui gravar, eu mando. Aí eu vejo depois. Beijo para Manda vocês. para mim também, Miriam, tá? Beijo. Gratidão, Lindona. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.